Olá! Então, recapitulando, no meio da festa de casamento dos pais de Aquiles, uma maçã com a inscrição A mais bela foi lançada no meio dos convidados. Zeus a pegou, e era Afrodite e Atena, então acharam que essa maçã pertencia a elas. Então gerou uma disputa, e foram a Zeus para que decidisse. Zeus então designou Paris como o juiz dessa situação. Paris tinha uma maldição, e assim os pais dele mandou um funcionário para matá-lo. Porém, ele não o fez e o criou como seu filho. Então as três deusas vão ao encontro de Paris para que ele decida então qual das três seria mais bela. Paris decide por Afrodite. Paris não contou para ninguém o ocorrido, mas tinha uma difícil tarefa de esconder da mulher que ele estava que ele amava a outra. Ou melhor, amava a imagem que Afrodite tinha colocado na cabeça. Ele até achava que os deuses estavam o enlouquecendo. Pois bem, os dias foram passando e veio os funcionários do rei, a Agelau, pai adotivo de Paris, pedindo o melhor touro que ele tivesse para ser oferecido nos jogos que ele estava preparando. Paris então ficou interessado, pois o melhor touro que tinha era o preferido dele. Então ele fez questão de participar dos jogos. Agelau tentou dissuadir Paris de todas as formas, porém o jovem foi relutante. Paris então vai aos jogos e nas disputas de luta e corrida vai ganhando de todos, ganhando até dos filhos mais destacados de Príamo, Heitor e Deifobo, que ficaram muito irritados com a derrota e propuseram mais uma disputa de corrida. Porém, Paris já estava acostumado a correr atrás dos carneiros e venceu novamente, sem grande dificuldade. Porém, para esses dois irmãos, a derrota foi humilhante. Então sacaram as espadas e foram atrás de Paris. Paris, que não poderia nesse momento estar com armas, só pôde correr e se exilou no templo de Zeus, achando que por ser um lugar sagrado, a fúria dos dois se aplacariam. Porém, eles estavam cegos de raiva e continuavam a ameaçá-lo, a fim de matá-lo. Eis que então Agelau se joga aos pés do rei Príamo, para a surpresa de todos, e revela que aquele menino, na verdade, era o bebê que o rei tinha mandado que ele matasse. E para provar, mostrou o chocalho que havia sido entregue com o bebê, provando que ele era a mesma criança que deveria ser morta. Príamo e Écuba, então tomados de emoção, abraçaram o jovem Príamo e a alegria foi geral. Até Heitor e Deifobo o abraçaram e falou: só mesmo sendo nosso irmão para que nos vencesse. Houve então festa por todos os lados. Ninguém mais se lembrava da maldição. Porém, em uma audiência privada, os oráculos falaram ao rei, o lembraram da maldição, que se ele não matasse o filho, isso traria destruição a Troia. O rei então disse: então é melhor que Troia caia do que meu filho morrer. Paris era um rapaz bonito, e sendo um príncipe, então, houve muito assédio das mulheres em cima dele. Porém, ele sempre se esquivava, falando que Afrodite estava preparando uma especial para ele. Eis que então, numa assembleia que estavam discutindo o resgate da irmã de Príamo, que havia sido capturada pelos gregos, Paris então sentiu que aquele era o seu momento, que tinha chegado a sua hora, e se ofereceu para resgatá-la, e prometendo que, se não a trouxesse de volta, raptaria menos uma princesa, para que pudesse então negociar a troca dos reféns. Tudo estava nos planos de Zeus. Eis que chegou a Troia, Menelau e sua mulher Helena, que vinham de Esparta para Troia para aprender com os sacerdotes da região. Paris, então, sem nenhum pudor, se ofereceu a ajudar Menelau em troca da residência em Esparta. Ele disse que precisaria ir para lá, pois tinha cometido um crime voluntário. Precisaria então ir lá para se purificar. Menelau então aceitou. Então Paris esperou Menelau partir para então começar os seus preparativos. Mas antes foi se despedir de Oenone, que já percebeu tudo o que estava acontecendo. Juntos então eles choraram, pois ela sabia que ele o amava. Porém, ele a soltou e começou a ir. E ela então disse: volte para mim, e se algum dia fores ferido, porque só eu poderei te salvar. Palavras que ele não iria esquecer. Tudo estava preparado.
Eis que então aparece Cassandra e diz: Aonde vai, Paris? Tu sabes aonde vais? Tu vais trazer um incêndio. Nenhum dos presentes deram atenção, pois essa era a maldição de Cassandra, pois um dia Apolo ofereceu o que ela quisesse em troca do seu amor. Cassandra então pediu o dom da profecia, que foi concedido. Porém, quando os dois foram para a cama, Cassandra diz: talvez outro dia, se ela tivesse vontade. Apolo então, furioso, mas não podendo retirar o dom, pediu ao menos um beijo. E nesse beijo, através da saliva, colocou uma maldição, que nunca mais ninguém iria acreditar no que ela dissesse, muito menos em suas profecias. Então os ventos começaram a soprar em favor das velas de Paris, provavelmente pela força de Afrodite. E assim Paris partiu, numa viagem longa. Chegando, foi bem recebido por Menelau. Paris, sabendo que encontrara Helena, fez questão de se vestir com sua melhor roupa, e Afrodite decidiu ainda torná-lo mais bonito do que ele já era. Menelau podia ser mais forte, mas não tinha metade da beleza de Paris. Paris então trouxe muitos presentes para Helena como agradecimento a Menelau. Porém, Paris não ousava olhar nos olhos de Helena, que tocava voluptuosamente os tecidos como se fosse a primeira carícia entre os dois. Paris, resistindo a olhá-la nos olhos, fez que ela erguesse uma taça, oferecendo um brinde a Paris, e assim ele não teve como evitar o olhar. Helena, desde pequena, sabia do efeito que causava nos homens. Quando se tornou mais adulta, então percebeu do que se tratava, e achava ser desejada muito natural. Sabia que só uma coisa iria despertar a timidez naquele jovem, e isso arrepiava Helena de prazer. Paris sentiu nela o mesmo perfume que tinha sentido em Afrodite. Helena então ia acariciando Menelau, olhando para Paris, e ele desviando o olhar, e quando olhava, ela dava um sorriso no canto da boca. E os flertes foram aumentando. Porém, Helena era mais prudente que Paris, e disfarçava de todos. Paris, porém, com a imprudência dos apaixonados, achou que ficava invisível para todos. E assim, a fofoca já foi correndo entre as damas de companhia. Num jantar, então, quando Paris e Menelau conversavam animadamente, Helena perguntou se a viagem que ele fez foi muito longa. Eis que ele responde que foi, e só uma coisa muito importante faria o homem viajar tanto. Eis que assim termina o 6º capítulo do livro A Guerra de Troia. Paris reencontra seus pais biológicos e vai como um espião Esparta encontrando Helena.